Amados irmãos de ideal e companheiros na busca da verdade, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sou Vanderlei Egídio e sejam muito bem-vindos a mais um encontro em nossa jornada de estudo aprofundado da doutrina espírita. Como nos ensina Allan Kardec, para compreendermos plenamente o cristianismo em sua essência, precisamos recuar no tempo e beber nas fontes de seus antecedentes. Hoje, nossa alma se volta para o passado grandioso, para desvendar as raízes de nossa fé, o judaísmo. Nesta aula, não veremos apenas a história de um povo, mas sim a história do despertar da consciência humana para o monoteísmo. Viajaremos às terras de Israel para acompanhar a epopeia dos patriarcas de Abraão, o crente em um Deus único, que se estabeleceu na terra prometida há milênios, até o grande legislador Moisés. Vamos mergulhar no momento sublime em que o Monte Sinai, o povo de Israel recebeu o Decálogo, a lei de Deus. Este conjunto de princípios não apenas fundou a religião judaica, mas lançou as bases imutáveis de toda a moral universal, bases que seriam mais tarde confirmadas e desenvolvidas pelo Mestre Jesus. Vamos iniciar o judaísmo, roteiro 4. Com a devida reverência à importância desta tradição milenar e fundamentado no conteúdo do estudo aprofundado da doutrina espírita, EAD, livro 1, módulo 1, roteiro 4, podemos estruturar a compreensão do judaísmo como o alicerce fundamental para o cristianismo. O espiritismo, ao reconhecer a tríplice revelação Moisés, Jesus e o espiritismo, coloca o judaísmo como a etapa inicial e indispensável do progresso moral e religioso da humanidade. Estudaremos agora sobre as principais características do judaísmo. As 4 ideias principais do judaísmo: monoteísmo, conceito central do monoteísmo, que é a crença inabalável em um só Deus, Yahvé ou Adonai, que é transcendente, acima do mundo, criador de tudo, justo e onipotente. Esta é a grande revolução do judaísmo em um mundo politeísta e idólatra. O princípio da lei. Este princípio está gravado no primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, a lei divina, a Torá. O código moral universal é imutável. Representa a justiça de Deus e é a base de toda moral religiosa, civil, que se seguiu, sendo ratificada e ampliada por Jesus. A Torá, literalmente, instrução ou lei, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia. O ensinamento sagrado, o guia
de conduta para o povo, que detalha a lei mosaica em seus aspectos morais, civis e cerimoniais. Terceiro, a aliança. É o relacionamento entre Deus e o povo judeu é de aliança, ou seja, um pacto mútuo. O povo de Israel é escolhido para ser guardião do monoteísmo e da lei divina. Sua missão é preservar e manifestar esta verdade ao mundo. Essa eleição implica grandes responsabilidades e provas, como o sofrimento e a dispersão, que se refere ao deslocamento dos judeus para outras regiões, que chamam de diáspora, que funcionaram como um cadinho purificador e como um meio de disseminação do conceito do Deus único. E o quarto é a esperança messiânica, a fé no futuro, que preparou o cenário para o advento do cristianismo. A crença na vinda de um Messias, um enviado de Deus que traria a redenção para Israel, e o estabelecimento da paz e justiça universal. Em resumo, o judaísmo é a religião da lei e da justiça, estabelecendo o monoteísmo e a moral universal, cumprindo assim o papel de primeira revelação e preparando a terra para receber a segunda revelação, Jesus, que traria a lei de amor e da misericórdia. Esse gráfico que vocês estão visualizando é uma linha do tempo. É uma ferramenta didática de valor inestimável, pois nos permite visualizar o progresso da revelação divina e a evolução gradual da humanidade. É uma representação cronológica dos principais eventos históricos do judaísmo, que funcionaram como antecedentes diretos para a vinda do Cristo, demonstrando como a lei divina foi sendo revelada progressivamente à humanidade. Vamos começar pelo ano 1700 a.C. Abraão, Isaac e Jacó, patriarcas do povo judeu e crente num Deus único, estabelecem-se na terra de Israel. A fome força os israelitas a migrarem para o Egito, onde são escravizados por aproximadamente 400 anos. Então, com base nos estudos do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, podemos aprofundar a compreensão desse período histórico e espiritual. Conversaremos um pouco sobre a missão e o sofrimento no período patriarcal, há cerca de 1700 a.C. Este período é crucial porque nele se manifesta a primeira grande aliança de Deus com a humanidade por meio de um povo.
E qual foi a importância de Abraão, Isaque e Jacó? Estes não são meros personagens históricos, são espíritos missionários que vieram à Terra com a tarefa de fundar o monoteísmo em meio à civilização politeísta e idólatras. Abraão, conhecido como o pai da fé, é o primeiro a receber a revelação do Deus único. Ele abandona a terra de Ur, estado da Mesopotâmia, atual Iraque, em obediência a essa inspiração superior. A sua jornada e a promessa de uma grande nação simbolizam o início do trabalho divino de educar o povo eleito para ser o guardião da verdade. Isaque e Jacó mantêm e consolidam a fé monoteísta. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, que significa o que luta com Deus, dá origem aos 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Na perspectiva espírita, a eleição deste povo não foi um privilégio, mas uma responsabilidade e uma missão coletiva de sacrifício, preparando a humanidade para a lei moral, antes que Jesus trouxesse a plenitude do amor. O texto menciona que a fome levou os israelitas a migrarem para o Egito, onde foram escravizados por cerca de 400 anos. Qual o significado espiritual para a escravidão no Egito? À luz da doutrina espírita, não é um evento casual, mas uma grande prova coletiva destinada à purificação e ao fortalecimento da identidade daquele povo. O sofrimento sob o jugo faraônico serviu como um cadinho para forjar o caráter nacional e religioso. É no Egito que o grupo de famílias se consolida como um povo com uma história, uma religião e um destino comum, separando-se das tradições politeístas egípcias. Sem esse período de sofrimento e coesão, a figura de Moisés e a recepção da lei de Deus não teria o impacto transformador necessário. Em suma, esta fase inicial do judaísmo, marcada pela fé inabalável dos patriarcas e pelo longo período de escravidão, estabeleceu a identidade monoteísta e preparou o povo para receber a primeira revelação que viria logo a seguir com o Êxodo. A dor e a luta foram, portanto, um instrumento da providência divina para cumprir um propósito evolutivo maior. Passaremos agora para o ano 1300 a.C., quando os israelitas saem da escravidão do Egito, conduzidos por Moisés, atravessam o Mar Vermelho, vagam 40 anos pelo deserto. Moisés recebe o Decálogo, fundando a religião judaica. Josué
sucessor de Moisés, cumpriu a promessa de encontrar Canaã. Os israelitas se instalam na terra prometida, na terra de Israel. E Josué distribui as terras conquistadas entre as 12 tribos judaicas. No ano 1300 a.C., marca na linha do tempo do judaísmo o início da fase que tira o povo israelita da escravidão e o estabelece como nação sob a lei de Deus. Este período é denominado pela figura grandiosa de Moisés e pelos seguintes eventos cruciais. Primeiro foi a liderança de Moisés. Moisés e o espírito missionário, que por desígnios divinos é levantado para tirar os israelitas do cativeiro egípcio, cumprindo a promessa feita aos patriarcas. O êxodo, que é a saída do Egito, é o evento central da história judaica. E a saída do Egito marca a libertação da escravidão material e o início de uma jornada de 40 anos no deserto, que espiritualmente é um período de provação e purificação necessário para que a geração com mentalidade escrava pudesse ser substituída por uma que fosse capaz de viver sob a lei justa. O ponto culminante de 1300 a.C. é o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés no Monte Sinai. Na visão espírita, esta é a primeira revelação. Moisés traz a lei divina, que se divide em lei moral, o decálogo, imutável e eterna, que estabelece os fundamentos do bem e do mal, e a lei civil, penal, a lei penal, que são as regras de conduta e justiça adaptadas à época e à rudeza do povo, como a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que, embora rigorosa, era necessária para impor limites e conter a vingança descontrolada, conforme o Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 1. A função da lei é a educação da alma. A lei mosaica, com seu rigor, sua ênfase na justiça divina, tinha a missão de educar o povo eleito no conceito de um Deus justo e poderoso, preparando para a próxima etapa da revelação. O precursor Moisés lança o alicerce moral, ensinando o povo a temer a Deus por sua justiça, preparando o cenário histórico e espiritual para a vinda de Jesus, que séculos depois ensinaria a amar a Deus por sua misericórdia e caridade. O ano 1020 a.C., depois de Josué, as tribos passaram a ser governadas por juízes e, mais tarde, por reis como Saul, Davi e Salomão. Na visão
da doutrina espírita e do estudo dos antecedentes do cristianismo, este período é vital, pois estabelece o centro espiritual e político que seria o berço do Messias. Este marco cronológico sinaliza a transição do governo teocrático tribal sob a liderança de juízes como Samuel para uma estrutura de governo monárquica demandada pelo povo. Após a conquista da terra de Israel, Canaã, o povo era governado pelos juízes, líderes espirituais e militares esporádicos. No entanto, a necessidade de uma defesa unificada contra os inimigos vizinhos, como os filisteus, leva o povo a clamar por um rei, como todas as outras nações. O profeta Samuel, a contragosto, unge Saul como o primeiro rei de Israel. O reino inicia, mas ainda em meio a grandes desafios de consolidação. O ano 1000 a.C., o rei Davi instala sua capital em Jerusalém. O reinado de Davi, que sucede Saul, é o ápice da história política de Israel. Ele não apenas expande e protege o território, mas realiza dois atos cruciais. Une as 12 tribos sob um único comando e conquista a cidade de Jerusalém e a estabelece como a capital política e religiosa de Israel. Um marco geralmente datado em 1000 a.C., logo após o início da monarquia. E qual o significado deste período para a revelação espírita? A unificação e a capitalização em Jerusalém criam um centro geográfico e espiritual único para o monoteísmo, facilitando a preservação e o estudo da lei. É a partir do rei Davi que se estabelece a linhagem real, da qual, segundo as profecias judaicas, o Messias viria a nascer. E isso confirma a preparação providencial do plano espiritual para a vinda de Jesus, que é conhecido como o Filho de Davi. Ano 960 a.C., o primeiro templo, centro nacional e espiritual do povo judeu, é construído em Jerusalém pelo rei Salomão. O ano de 1960 a.C., na linha do tempo do judaísmo, é de extrema relevância, pois marca o auge do poder político e a consolidação do centro espiritual da nação de Israel. Esta data está intimamente ligada ao reinado de Salomão, filho e sucessor de Davi, e representa o clímax da glória da monarquia unida de Israel. O reinado de Salomão, cujo nome significa paz, é lembrado como um período de grande paz, prosperidade e expansão cultural e comercial.
O evento mais importante em 1960 a.C. é a conclusão e dedicação do primeiro templo, o Templo de Salomão, em Jerusalém, construído no Monte Moriá. Este templo se torna o único e definitivo centro de culto ao Deus único, solidificando a capital Jerusalém como o coração espiritual do judaísmo. O significado para a doutrina espírita a construção do templo é um marco fundamental na preparação para o cristianismo. O templo serviu como o grande polo magnético para a adoração do Deus único. Ao centralizar o culto, ele ajudou a proteger o povo de Israel contra as influências politeístas dos povos vizinhos e assegurou a pureza da primeira revelação. O templo era o lugar onde, segundo a crença, a glória de Deus residia. Ele era a expressão máxima da fé e da obediência à lei. Séculos mais tarde, seria este templo, mesmo após ser reconstruído e reformado, o local onde Jesus ministraria e confrontaria as interpretações rígidas da lei, mostrando que o verdadeiro templo é o coração do homem. Assim, 960 a.C. é o ápice da monarquia unida, o momento em que a fé de Abraão ganha sua expressão física mais grandiosa, cumprindo o plano divino de consolidar o monoteísmo antes que as provações da divisão e do exílio viesse para refinar a alma do povo eleito. Em 772 a.C., o reino de Israel é destruído pelos assírios. Esta data assinala um divisor de águas e representa a primeira grande providência corretiva de Deus sobre o povo, após a divisão do Reino Unido, que ocorreu por volta de 930 a.C., após a morte de Salomão. O reino de Judá, no sul, fiel à linhagem de Davi, mantinha o templo em Jerusalém. E o reino de Israel norte afastou-se da lei de Deus, instalando altares idólatras e vivendo em constante instabilidade política e moral. Devido à persistente infidelidade à lei de Deus e à idolatria, o reino do norte, reino de Israel, foi invadido e completamente destruído pelos assírios. A maioria da população foi dispersa e levada cativa ao Império Assírio, perdendo sua identidade e sendo assimilada pelos povos locais. Estas são as famosas 10 tribos perdidas. Na visão da providência divina, que o Espiritismo reconhece, essa destruição serviu como uma lição clara sobre as consequências da violação da lei do monoteísmo, alertando o Reino do Sul, Judá, sobre o perigo do desvio moral.
com a destruição do reino de Israel, a responsabilidade de guardar o monoteísmo, a Torá e a linhagem que daria origem ao Messias, recaiu exclusivamente sobre o reino de Judá, que por ter um templo e uma melhor tradição religiosa, manteve-se por mais um século e meio. Em termos de evolução espiritual da humanidade, a destruição do reino do norte, demonstrando que a justiça de Deus, o pilar da primeira revelação, opera sobre o coletivo quando a lei moral é sistematicamente ignorada, preparando o terreno para a purificação mais profunda que viria com a destruição de Jerusalém em 586 a.C., o exílio babilônico. O sofrimento, mesmo que sob a forma de castigo histórico, é sempre um instrumento pedagógico para o despertar da consciência. Em 586 a.C., nesse período, o reino de Judá é conquistado pela Babilônia, Jerusalém e o primeiro templo são destruídos, a maioria da população judaica é exilada. Então, no ano 586 a.C., aconteceu a destruição de Jerusalém e o exílio. Este evento encerra o período do reino de Judá, o reino do sul, que permaneceu após a destruição do norte em 772 a.C. e é crucial para a evolução da religião judaica. O reino de Judá, apesar de ter preservado a linhagem de Davi e o templo, caiu na infidelidade moral e política. Provocando a ira divina. As forças de Nabucodonosor II, rei da Babilônia, invadiram e sitiaram Jerusalém. Em 586 a.C., dois eventos catastróficos ocorreram. O Templo de Salomão, o centro físico e espiritual do monoteísmo, foi totalmente destruído. A elite sacerdotal e a maioria da população de Judá foram forçadas a migrar e viver como cativos na Babilônia. Na visão espírita, este exílio, que durou cerca de 50 anos, foi uma necessidade pedagógica de ordem superior. O sofrimento da perda do templo e da pátria funcionou como um cadinho purificador para o povo. A dor do exílio fez com que os judeus se apegassem ainda mais firmemente à sua fé monoteísta e à Torá, percebendo que Deus não estava apenas no templo de Jerusalém, mas sim em toda parte. O judaísmo precisou se adaptar sem templo para os sacrifícios rituais. A ênfase da religião mudou para o estudo da lei e a oração. É neste período que se desenvolvem as sinagogas, que são locais de reunião, estudo e oração.
garantindo a sobrevivência e a disseminação da fé mesmo fora da terra natal. Em suma, 586 a.C. é o marco da purificação e do amadurecimento do judaísmo, onde o povo aprendeu pela dor e pela saudade que a lei de Deus é um tesouro que deve ser guardado no coração e no estudo, preparando o espírito da nação para os séculos que culminaria na vinda do Cristo. Em 538 a.C., muitos judeus retornaram do exílio babilônico. O Templo de Jerusalém é reconstruído. No ano de 538 a.C., é um marco de profunda alegria e restauração na história judaica, representando o fim do severo período de provação do exílio babilônico e o início da reconstrução espiritual e material do povo. Na visão da doutrina espírita, este evento simboliza o momento em que a justiça divina, após a necessária expiação coletiva, permite a misericórdia e a retomada da missão do povo eleito. O Império Babilônico é conquistado por Ciro II, o grande rei da Pérsia. Ciro, um líder notável por sua tolerância religiosa, emite um decreto que permite aos cativos de várias nações regressarem às suas terras e reconstruírem seus templos. Para o judaísmo, Ciro é visto como um instrumento de Deus. O decreto de 538 a.C. permite que os judeus, especialmente aqueles do reino de Judá, voltem a Jerusalém, encerrando o período de 50 anos de cativeiro. Os líderes do retorno, como Zorobabel e Josué, focam imediatamente na restauração. A prioridade é reconstruir o Templo de Jerusalém, o coração da fé. Esta obra, iniciada sob grandes dificuldades e oposição, resultará no segundo templo. O exílio teve um efeito purificador. Os judeus regressaram sem inclinação à idolatria. O foco da religião se solidifica no estudo da Torá e na observância rigorosa das tradições. É o período em que a identidade do povo se consolida. A aliança com Deus e a fé monoteísta sobreviveram à mais dura das provas, provando que o povo estava apto a continuar sua missão. A reconstrução de Jerusalém e do templo é fundamental. Jesus, séculos depois, nasceria e pregaria em uma sociedade que havia recuperado seu centro religioso, político e profético. O palco para a segunda revelação estava sendo rearmado. Ano 63 a.C.
Jerusalém é capturada pelo general romano Pompeu. Início do domínio romano. O rei Herodes, vassalo de Roma, governa a terra de Israel. O templo de Jerusalém é reformado. No ano 63 a.C., o significado desta data é imenso, pois ela prepara o cenário histórico e sociopolítico exato para a manifestação da segunda revelação, o Mestre Jesus. Em 63 a.C., o general romano Pompeu captura Jerusalém, pondo fim à breve independência judaica e estabelecendo o domínio romano sobre a terra de Israel. A partir deste momento, Israel se transforma num estado cliente ou província sob o jugo de Roma. Os judeus, o povo que havia resistido à idolatria por séculos, agora estavam submetidos a uma potência que promovia o culto ao imperador e um panteão de deuses. O domínio romano introduziu o cenário de tensão que era necessário para o cumprimento da missão de Jesus. O Império Romano geralmente governava através de reis, vassalos. O mais famoso deste período foi Herodes, o Grande, que era rei da Judéia, mas um vassalo de Roma. Embora Herodes tenha sido responsável pela grande reforma do Segundo Templo, ele era odiado por muitos judeus por ser um instrumento de Roma. A opressão política e a perda da soberania exacerbaram a expectativa judaica pelo Messias. O povo esperava ansiosamente por um líder político e militar da linhagem de Davi que expulsasse os romanos e restaurasse o reino de Israel. Qual o significado doutrinário para a doutrina espírita? O domínio romano, com sua filosofia materialista, suas leis severas e sua vastidão imperial, forneceu o contraste perfeito para os ensinamentos de Jesus, o reino de Deus pregado pelo Mestre. Contrastaria totalmente com o império dos homens. A vastidão do Império Romano, embora opressora, já estava construindo a infraestrutura que, logo após a destruição do templo, facilitaria a dispersão e a pregação do cristianismo por todo o mundo conhecido. Ano 70 depois de Cristo, os exércitos romanos do general Tito destroem o segundo templo. O ano 70 depois de Cristo é sem dúvida o marco mais trágico e definitivo na história do judaísmo.
e um ponto de viragem crucial para o surgimento do cristianismo. É o evento que encerra a fase dos antecedentes e projeta a nova religião para o mundo. Na perspectiva do EAD e da doutrina espírita, o ano 70 depois de Cristo representa o momento em que o povo de Israel, por ter cumprido sua missão de preparar o berço para o Cristo, teve seu centro físico desfeito, garantindo que a nova revelação, o cristianismo, não ficasse confinada a uma nação única. Este evento é o ponto culminante da primeira guerra judaico-romana, que vai de 66 a 73 depois de Cristo. O povo judeu, sob domínio romano, nutria uma profunda aversão à ocupação, especialmente devido às provocações e à idolatria romana. Essa tensão explodiu em uma grande revolta. O general romano Tito, que mais tarde se tornaria imperador, sitiou e capturou Jerusalém. A cidade foi devastada e o clímax da destruição foi a queima e demolição do segundo templo, reconstruído após o exílio babilônico e magnificamente reformado por Herodes. A destruição do templo teve 3 consequências imensas: o fim do culto centralizado. O templo era o único lugar onde os rituais de sacrifício poderiam ser realizados. Com a sua aniquilação, o judaísmo sacrificial chegou ao fim. O judaísmo sobreviveu transformando-se de uma religião baseada no templo e no sacerdócio para uma religião baseada na lei escrita, a Torá, na oração e na sinagoga. O berço do judaísmo rabínico que conhecemos hoje. O evento sela a separação final entre o judaísmo e o cristianismo, pois os cristãos haviam deixado Jerusalém antes do cerco, não participando da revolta. Para o Espiritismo, este evento confirma a progressividade da revelação divina. O templo, sendo o centro de poder da velha lei, precisava ser desfeito para que a nova lei, o Evangelho de Jesus, pudesse se explodir livremente. Deus permitiu a destruição para forçar o Evangelho a sair do seu berço restrito. A destruição de 70 depois de Cristo e a subsequente dispersão em 135 depois de Cristo espalharam os judeus por todo o Império Romano. Mas, crucialmente, espalharam também o conhecimento do Deus único e as Escrituras, o Antigo Testamento, pavimentando o caminho para os apóstolos e evangelizadores levarem a mensagem de Jesus, a segunda revelação para o mundo. Em resumo, 70 depois de Cristo é o marco da libertação espiritual do cristianismo, de suas raízes geográficas
garantindo que a mensagem de amor de Jesus se tornasse universal e acessível a todos os povos, e não apenas ao povo de Israel. Em 135 depois de Cristo, período de dispersão dos judeus, diáspora. No ano de 135 depois de Cristo, nos leva ao evento que, de forma definitiva, moldou o judaísmo e o cristianismo em suas formas distintas, garantiu a universalização da mensagem de Jesus. Este ano é o marco do fim da autonomia judaica na antiguidade, e o evento que a linha do tempo do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, define como o período da dispersão dos judeus, diáspora. Após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, a tensão em Israel permaneceu alta. Por volta de 132 depois de Cristo, eclodiu uma nova grande revolta, liderada por Simeão Bar, que muitos judeus acreditavam ser o Messias político. O imperador romano Adriano esmagou a revolta com uma brutalidade ainda maior do que em 70 depois de Cristo. A represália romana foi definitiva. Milhares de judeus foram mortos ou escravizados. O nome da província foi mudado de Judéia para Síria Palestina. Os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém, que foi reconstruída como uma cidade romana, chamada de Aélia Capitolina. O ano 135 depois de Cristo marca o início da diáspora, dispersão, forçada em sua escala mais ampla durante quase 2 milênios, até o restabelecimento do Estado de Israel em 1948 depois de Cristo. A nação judaica, como entidade política e geográfica, cessou de existir em sua terra natal. Sem um templo, sem uma pátria, o judaísmo consolidou o judaísmo rabínico, o judaísmo do livro, os rabinos da lei, a Torá e o Talmud se tornaram o novo lar do povo, preservando a fé monoteísta em sua pureza, espalhada por todas as nações. Do ponto de vista espírita, este evento tem um propósito providencial supremo. Após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, o templo já não era mais uma barreira. A diáspora de 135 depois de Cristo removeu a própria barreira geográfica para o cristianismo. Com o povo judeu disperso e o centro político desmantelado, a mensagem de Jesus, a lei de amor, foi forçada a se expandir e a se universalizar, tornando-se a religião de todos os povos e não apenas de uma seita judaica reformada. Ao serem espalhados, os judeus levaram consigo o conhecimento das escrituras sagradas,
Antigo Testamento, que serviu de prova e base histórica para os evangelizadores cristãos que seguiam em seu encalço, facilitando a aceitação do Messias prometido. Portanto, 135 depois de Cristo é a data que sacramenta a transição da missão, onde o povo de Israel, tendo cumprido seu papel de guarda da lei, abre caminho para que a lei do amor, o Evangelho, se torne a herança espiritual de toda a humanidade. Em 1948 depois de Cristo, termina a diáspora, a criação do Estado de Israel. O ano de 1948 é, no contexto da linha do tempo que estudamos no EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita sobre o judaísmo, o evento que simboliza o fim da grande diáspora, a dispersão, e o cumprimento no plano físico de uma profecia de longa data. Esta data marca o nascimento do Estado moderno de Israel, um evento que pôs fim a quase 2 milênios de dispersão judaica forçada, iniciada em 135 depois de Cristo. Após a tragédia do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, a necessidade de um lar seguro para o povo judeu ganhou apoio internacional. A resolução da ONU, em 14 de maio de 1948, em cumprimento de uma resolução da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Estado de Israel foi oficialmente declarado, reunindo parte do povo judeu em sua terra de origem. Para o judaísmo, o evento é visto como um ato providencial e o cumprimento das promessas bíblicas de retorno à terra de Israel. Representa a retomada da sabedoria judaica e o estabelecimento de uma nação em sua terra sagrada, após a longa e dolorosa jornada de dispersão. O Estado moderno trouxe uma nova dimensão à identidade judaica, que havia sobrevivido após séculos, baseada apenas na fé e na lei. Judaísmo rabínico. E agora se aliava à soberania política. Embora o Espiritismo não tenha uma revelação direta sobre eventos políticos modernos, podemos interpretá-lo à luz da progressividade da lei divina. O retorno a Israel encerra um ciclo de provação coletiva, a diáspora. Após o povo ter cumprido sua missão de espalhar a semente monoteísta pelo mundo e garantir a universalização do cristianismo por meio da destruição de seus centros em 70 e 135 depois de Cristo, o retorno ao lar marca o final de uma etapa evolutiva e o início de uma nova fase histórica. Em termos de justiça e misericórdia divina,
O evento pode ser visto como uma concessão do alto, permitindo que os espíritos pertencentes à coletividade judaica, que muito sofreu, especialmente no século XX, retomassem o laço com sua terra ancestral. Atualmente, 13 milhões de judeus em todo o mundo, 4,5 milhões vivem no Estado de Israel. Hoje o judaísmo é uma religião complexa, resiliente e diversificada, que continua a guardar a semente do monoteísmo e a lei, influenciando o panorama espiritual e moral do planeta. O judaísmo moderno se manifesta em duas grandes vertentes que, embora conectados pela Torá, apresentam realidades distintas. Desde o fim da diáspora, a fé se adaptou para sobreviver em todas as culturas, focando no estudo da lei, oração e comunidade. Hoje ele é vivido através de diferentes ramos que refletem a progressividade da interpretação da lei. Tem o ortodoxo, que é o maior rigor, tem maior rigor na observância da lei judaica e dos mandamentos, vê a lei como imutável. E o conservador, que mantém a importância da tradição, mas aceita uma interpretação mais flexível e adaptada ao mundo moderno. O reformista possui maior adaptação aos costumes modernos, valorizando os aspectos éticos da fé acima do ritualismo estrito. Em todas as suas formas, o judaísmo continua a ser uma força poderosa na defesa da justiça social, dos valores familiares e da ética. Pilares que são plenamente endossados pela moral universal do espiritismo e do cristianismo. Na visão espírita, o povo judeu cumpriu sua missão primordial de guardar o monoteísmo e ser o berço do Cristo. Sua persistência em preservar a lei e o Deus único, apesar de todas as perseguições, é a prova de sua força espiritual. Em resumo, o judaísmo de hoje é uma prova viva de que a semente plantada por Abraão e codificada por Moisés é eterna e seu papel continua sendo o de iluminar o mundo com o princípio de Deus único e justo, complementando a revelação do Deus de amor trazida por Jesus. Amados amigos, ao findar esta jornada pela rica história do judaísmo, convidamos nossos corações a sentir a mão de Deus guiando a humanidade em cada passo desta caminhada. Vimos que há séculos os patriarcas acenderam a chama da fé, retirando-nos da noite da idolatria. Percorremos o deserto com Moisés e no Monte Sinai ouvimos o brado da justiça divina, gravado para sempre nos 10 mandamentos.
o código que jamais envelhecerá, a base moral de toda a civilização. Vimos as glórias do templo, as dores do exílio, as provações do cativeiro e a subsequente diáspora. Cada sofrimento, cada perda, não foi um castigo arbitrário, mas o preço da nossa educação espiritual. Foram provações coletivas que forjaram a alma de um povo, preparando-o para a maior de todas as missões. E qual é a grande lição que o Espiritismo, o Consolador, nos traz hoje? É a da unidade eterna da lei de Deus. O judaísmo nos ensinou a justiça, a necessidade do dever, do limite e do respeito à lei. O cristianismo, com Jesus, nos trouxe a misericórdia, ensinamento de que a lei resume no amor e na caridade. Quando olhamos para a linha do tempo, vemos que cada etapa foi crucial, pois a lei de Moisés foi alicerce forte e reto sobre o qual o Evangelho de Jesus pôde finalmente erguer o seu edifício de amor. Um não anula o outro, um complementa o outro. Que possamos levar desta aula não apenas o conhecimento histórico, mas a gratidão profunda a esse povo, guardião da primeira revelação. Que possamos vibrar com a certeza de que a lei divina é progressiva e que hoje, pelo Espiritismo, somos convidados a unir a fé raciocinada do Deus único com a caridade restrita do Mestre Jesus. Que a luz dos ensinamentos espíritas ilumine o seu caminho e que possamos seguir adiante com o coração cheio de respeito por todas as manifestações da verdade, sabendo que somos todos filhos do mesmo Pai. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Assim seja.